Continuando as aulas de leitura do Hobbes. Olha, eu tinha esse aqui, né? Que a gente detectou várias coisas, fez uma análise mesmo. Agora vamos começar de novo. Na primeira página da introdução. Introdução. Hobbes, analista do poder e paz. Why in the second half of the 20th century do we still read Hobbes, who wrote 3 centuries ago? Why do we still read Hobbes? São as Então, why do we still read Hobbes? Why the perennial fascination of his works? Or perhaps we should be asking, why the recurring fascination of his works, for it is in our own time that a heightened interest in them has developed. In our own time, no nosso próprio tempo, a heightened interest has developed. Então, isso é importante. No nosso próprio tempo, algo muda em relação a Hobbes. O que? A gente vai ver depois. What has happened to 20th century men to bring him closer to Hobbes than were the men of the intervening centuries? Bring him closer. É essa que eu quero aqui. Bring him closer to Hobbes. Man. Bring him closer, the man, to Hobbes. Then were the men of the intervening centuries. Closer é advérbio ou advérbio, enfim, sei lá, de proximidade. When the question is put in this way, some answers suggest themselves at once. Our world is obsessed with problems of power. Deixa. Chega. Acabou. And Hobbes was an analyst of power. Problems of power. Our world is obsessed with problems of power. Problems of power in our world. We want not only to understand and so control power, we want to control power, but also to harness it to rights, direito. So did Hobbes. He exposed the lineaments of power more clearly than anyone had done since Machiavelli. More systematically than anyone ever done, and than most have done since. But he also asserted the equal natural rights of man, natural equal rights of man, and tried to put the two things together to get a theory of right. Theory of right and obligation, as well as a theory of power. Então, Hobbes exposed power, the lineaments of power. He also asserted the equal natural rights of man, and tried to put the two things together.
together. Theory of right and obligation, theory of power. Agora vamos ler o parágrafo inteiro. Why do we still read Hobbes? In our own time, a heightened interest, esqueci de grifar o interest, has developed. Twentieth century men bring closer to Hobbes 20th century man is closer to Hobbes than were the men of the intervening centuries. Isso aqui é um statement, é uma afirmação. E ele se pergunta por quê, o que aconteceu? What has happened? Então, vamos quebrar o primeiro parágrafo em duas partes. Aqui. Aqui. Why, in the second half of the 20th century, do we still read Hobbes, who wrote 3 centuries ago? Então, why do we still read Hobbes? Por que ainda lemos Hobbes, que escreveu 3 séculos atrás? For it is, in our own time, that a heightened interest in them has developed. Outra afirmação. No nosso próprio tempo, o interesse aumentado, elevado nessas obras se desenvolveu. O que aconteceu? What has happened to 20th century men? Essa é a pergunta principal. O que aconteceu com o homem do século XX? To bring him closer to Hobbes. Que o trouxe mais próximo de Hobbes. Then were the men of the intervening centuries. Do que os homens dos séculos anteriores. When the question is put in this way, então, quando a questão é o que aconteceu com o homem do século XX para trazê-lo mais próximo de Hobbes, do que os seus próprios homens do seu tempo, né? Quando a questão é esta, algumas possibilidades aparecem. O nosso mundo, our world, is obsessed with problems of power. Our world, problems of power. Nosso mundo, problemas de poder. É obcecado, is obsessed with problems of power. Com problemas de poder. And Hobbes was an analyst of power. Retoma o título, você vê? Analyst of power. Hobbes era um analista do poder. We want not only to understand and so control power, but also to harness it to right. Então, entra, além de power, poder, um outro conceito, right, direito. Nós não só queremos controlar o poder e entendê-lo, mas também trazê-lo para o direito, para o correto. So did Hobbes. He exposed the lineaments of power more clearly than anyone had done since Machiavelli. Por que Hobbes?
porque ele expõe os alinhamentos do poder, tanto como Maquiavel, e melhor, more systematically than anyone had ever done, de forma sistemática. Então, o sistemático tem a ver com o científico, e o século XX tem a ver com o científico. Eu vou até grifar systematically de outra cor. Systematic. But he also asserted the equal natural rights of man and tried to put the two things together. Então, ele também afirmou, ou algo assim, os direitos naturais e igualitários do homem. E tentou juntar as duas coisas together, junto, to get a theory of right and obligation. As well, também, a theory of power. Esse esforço de ter uma teoria do direito e uma teoria do poder é o que garante ou traz a sistematicidade do trabalho de exposição dos alinhamentos do poder, que é relevante para o século XX, e agora estamos no XXI, né? Continua sendo, por conta da relação de controle do poder que a gente tem, que a humanidade tem, e de problemas com o poder. Autoritarismo, por exemplo. Então, por que lemos Hobbes? Bom, essa segunda parte do parágrafo explica a pergunta que é feita na primeira parte. Então, a gente tem aqui uma pergunta e uma resposta. E fim do primeiro parágrafo. Moreover, aí um moreover é um outro, tá naquela tabelinha, eu acho, deve estar, é um outro adjetivo ou advérbio, essas coisas que eu não sei o nome. E ele indica além disso. Então ele vai adicionar, ele adiciona coisas, complementa o argumento, ele amplia, incluindo coisas. Moreover, his central concern was peace. Então, mais ainda, a sua preocupação, concern, central, era a paz. Analyst of Power and Peace. Mas esse parágrafo a gente vai ler na próxima aula, né? Só para dar o gancho aqui.